Olá, olá, muito boa noite. A gente começou olhando, né, para o tema Mioli. Agora a gente vai olhar para o tema Me Escute. Nós vamos fazer um retorno ao Mioli, porque o Me Escute antecede ao Mioli. Então, propositalmente, eu quis fazer a gente voltar lá. E nós vamos poder fazer tudo isso com calma hoje aqui ao longo da nossa live. Boa noite pessoal, bem-vindos, bem-vindas a essa segunda live da nossa série de 7 lives para a gente poder parar a vida e olhar, pensar, refletir sobre as demandas da criança na contemporaneidade. Essa é a ideia. Eu trouxe 7 itens, mas poderiam ser muito mais. Talvez essa lista pudesse ser ampliada por cada um de vocês. Então, na verdade, os temas são ilustrações para a gente poder prestar atenção nessas demandas. Qual é o nosso lugar nessa relação? Então, essa é a ideia dessas lives também. Essas lives também, essa série de lives também, faz parte de um esquenta que nós estamos fazendo para a nossa formação, que começa em março e que vai abordar também todos esses temas que a gente está olhando aqui. E a gente tem uma forma própria no Necta de pensar o desenvolvimento da criança e uma maneira muito específica de agir com a criança, de ajudar a criança no seu processo de amadurecimento. Então é sempre bom a gente poder ir conversando. Eu quero que vocês possam ir interagindo comigo, me fazendo perguntas, acrescentando o que vocês quiserem, para a gente tentar fazer um encontro interativo. Isso me deixa muito feliz, poder trocar com vocês, pensar junto. Eu acho que a gente precisa de espaços como esse, sabe? E eu disse na semana passada, para quem estava aqui, o quanto está sendo importante para mim a preparação dessa nova formação, que começa em março do ano que vem. Por isso é que eu tenho feito as entrevistas, né, dos candidatos, e eu tenho sempre perguntado às pessoas se elas estão sentindo dentro delas um chamado para virem estudar esses temas da psicologia da infância. Na verdade, eu vim ininterruptamente mais de 25 anos formando, e aí quando veio a pandemia, a gente fez esse interregno de 3 anos, e é incrível como esses 3 anos me fizeram repensar o processo formativo, mergulhar ainda mais os alunos dentro desse contexto que se apresenta hoje, que é muito original, e me fez voltar a desejar essa troca. Então, quando a gente para um pouco e olha para todo o processo, a gente se reinventa. Isso para mim tem sido assim maravilhoso, poder pensar o novo modelo formativo mais adequado à contemporaneidade, uma parte presencial, um fim de semana por mês, e uma parte online, um fim de semana por mês. Então esse é um modelo novo que eu estou introduzindo, que a gente possa viver uma experiência, uma formação pessoal, que é o carro-chefe dessa formação, e dali extraindo conteúdos teóricos, uma coerência teórico-prático, que isso para mim é um valor, chega a ser um imperativo, que a gente possa relacionar todo o campo conceitual, um recorte conceitual que vai sendo feito, associado a uma prática.
porque é muito importante que a gente possa colocar a teoria na prática a serviço da criança, porque o Necta se dedica a estudar e ajudar as crianças no seu processo de amadurecimento. E aí entram as famílias, entram as escolas, entram os outros profissionais que fazem parte dessa rede de apoio que favorecem o processo de amadurecimento da criança. E essa é a missão do Necta. E é por isso que eu vou estrear essa formação nova. Há muitos anos eu venho formando os alunos na prática psicomotora ou Couturier, que é a metodologia que o Necta representa com muita honra, com muita alegria, com muita crença, né? Porque é uma metodologia muito eficaz, que pertence ao campo da psicomotricidade e que tem uma linha de força psicológica muito grande. Então é uma delas, né? Nós temos 4 linhas de forças e a linha de força psicológica ela ocupa um lugar muito importante no sistema de atitudes do psicomotricista. Então nós vamos fazer essa formação que começa em março e eu me sinto muito plena, muito desejosa de que ela possa ser realmente um diferencial na vida dos profissionais. Eu não tenho dúvida de que eu nasci para isso, eu nasci para ajudar as crianças e para ajudar os profissionais a ajudarem ainda melhor as crianças. Eu sinto que isso para mim é uma missão de vida, o que me deixa muito feliz e muito alinhado ao meu propósito. Então a gente está aguardando esse momento chegar em março. Eu estou muito feliz porque os alunos estão chegando, estão se inscrevendo e eu fico muito honrada também desse momento, dessa troca que nós vamos fazer. E essa série de lives, então, é um esquenta para todos os temas que nós vamos discutir a partir de março. Da vez passada, na primeira live, que tinha como tema Me Olhe, a gente levantou as questões do mundo contemporâneo, a aceleração de um tempo que vem acelerando esse olhar, esse momento de contemplação, esse momento dual, né, entre a criança e o adulto, entre a criança e as outras crianças, entre a criança e o mundo, e que a aceleração do mundo contemporâneo, como uma marca, né, dessa atualidade, né, essa aceleração vem trazendo ressentimentos para as crianças, elas vêm demandando esse olhar, ela vem solicitando que elas sejam olhadas porque elas precisam desse espelho visual. Então nós falamos sobre isso no nosso encontro passado, né? Sobre quem olha, né? Sobre como olha e para que olhar. E minha ideia hoje é seguir dentro dessa mesma perspectiva, né? De poder pensar junto com vocês, né? Quem escuta, como escuta e para que escuta, né? Então, essas perguntas eu acho que fazem a gente e também nos colocando no nosso lugar profissional, dentro dos nossos cenários específicos e sempre pensando, né, assim, o que a gente quer alcançar com essas reflexões que a gente vai fazendo. Sem dúvida nenhuma, a ideia é sempre que a gente possa refinar, ajustar, melhorar, aprimorar, né, o nosso campo de ajuda, né, de cuidado à criança. E isso não tem fim, né, gente? Não tem fim. A gente vai estudar o tempo todo, a gente vai estar sempre querendo melhorar, porque a gente veio nessa vida para evoluir, para aprender com as experiências, para ir também contribuindo, né, para esse processo de amadurecimento dessas crianças que um dia fomos nós, né? Eu sempre gosto de lembrar que a gente não nasce adulto, né? A gente tem uma infância dentro de nós que coloca cada vez mais elementos nessa relação com a criança.
Eu sempre digo que a nossa infância, ela coloca luz, ela ilumina a nossa relação com a criança, né? E ela ilumina tanto, né, dos aspectos positivos que a gente traz da nossa infância, como também todas as dores, todos os desprazeres, todas as frustrações que inevitavelmente nos atravessaram ao longo da nossa infância e que contribuíram para quem somos hoje, para onde estamos hoje, para aonde nós encontramos a nossa melhor maneira de ajudar ao desenvolvimento da criança. Então, por que eu comecei na semana passada por essa demanda, né, da criança que diz, me olhe? Porque a gente agora vai poder olhar hoje para o que antecede ao olhar. Então a gente vai dar um passo atrás para que depois a gente dê muitos à frente, né? No nosso próximo encontro, na nossa próxima quarta-feira, nossa terceira live de 7, né, nós vamos poder analisar, né, assim, uma outra demanda da criança, que é me chame. Então nós vamos poder percorrer essa estruturação narcísica da criança, tão importante para o seu lugar no mundo. Então, se a gente for olhando, a gente vai completando, né? A gente vai juntando, né, uma série de aspectos, de demandas que constituem para a subjetividade da criança, que em última análise é o que a gente quer oferecer a ela, a possibilidade de construir em bases sólidas sua própria subjetividade, sua originalidade. Então é por isso que a gente vem aqui estudar, pensar, refletir, para oferecer à criança ferramentas para que ela construa ela mesma a sua representação de si, o seu lugar no mundo, né? O seu lugar de existência. Então, na vez passada a gente pôde falar dessa relação, né, de interpenetração, né, de um envelope, né, que envolve a criança e também o adulto, né? Eu trouxe alguns aspectos também sobre a parentalidade, colocando, né, todo o ambiente da criança como aspectos que contribuem para esse seu processo de amadurecimento. Então, mais do que a mãe, né, assim, esse entorno que vai podendo criar uma rede de apoio, e nunca foi tão necessário como é hoje essa rede de apoio, para que não sobrecarregue tanto essa figura materna e vá também trazendo o pai com as suas contribuições e quem mais está dentro desse entorno. A gente vem estudando, né? Eu venho estudando bastante esses aspectos, né? De como isso também vem mudando, de como hoje os pais também vêm ocupando um lugar muito importante, né? E até em função das novas constituições familiares. Então, esse discurso, esse tema, ele precisa ser ampliado para todas as possibilidades desse entorno, desse ambiente que favorece a constituição de uma criança, tirando da mãe esse lugar tão proeminente, né? Sem dúvida, a gente sabe o quanto esse campo de maternagem conta com o lugar da mãe, mas é importante que a gente possa ir ampliando para que as outras pessoas, os outros adultos, né, os outros cuidadores que estão em volta da criança também possam contribuir para esse asseguramento que a criança precisa. Então, no nosso encontro passado, nós falamos da importância do olhar, de um olhar amoroso, de um olhar cuidadoso para esta constituição da criança.
essa constituição psicossomática da criança. Hoje, então, a gente vai olhar para um outro aspecto, né, que é todo esse componente, né, audiofônico que envolve a criança e que é tão importante, junto com todos esses outros entornos que a criança necessita para o seu desenvolvimento. Então, o que é anterior ao olhar? Anterior ao olhar e a esse envelope visual, são todas as experiências vividas pela criança dentro da vida intrauterina, originariamente começando na vida intrauterina e que depois continua pela vida, com esses sons que vão chegando ao bebê, ainda dentro da barriga, do útero materno, e que vai progressivamente sendo atualizado após o parto, né? Quando a criança começa a estabelecer relações no mundo onde ela se insere. Mas aonde esses ritmos começam, aonde essas melodias começam, é na vida intrauterina. E ela vai depois reconhecendo e contando com essas referências para quando ela está dentro de situações, de momentos de desamparo, que faz parte, né, das nossas vivências, das nossas experiências originárias para a nossa constituição. No nosso encontro passado, eu dei muita ênfase ao cuidado e trouxe um convidado de honra, né? Que foi um livro muito bacana, um livro que eu gosto muito, que é um livro do... Peraí que eu vou pegar, peraí. Que é o livro do Leonardo Boff, sobre saber cuidar. Nós falamos sobre ele, eu li um pedaço sobre ele, falando do cuidado e desse olhar cuidadoso para a criança, né? Hoje, meu convidado de honra é o Didier Anzier, que é um autor que eu adoro, que eu admiro muito, e eu trouxe para vocês, entre os muitos livros que eu tenho dele, eu trouxe o Eu Pele, que dá muita ênfase, né? Que tem um capítulo inteiro falando sobre o envelope sonoro. Mas antes desse mergulho teórico, eu queria que vocês pudessem abrir bem a escuta de vocês para que eu possa contar algo. E a ideia de contar, né, sobre a história que eu vou trazer para vocês é para que justamente vocês possam usar essa escuta, né, porque vocês estão me escutando. E isso é uma das coisas maravilhosas da tecnologia. Eu não posso ver vocês, mas eu sei que vocês estão aí e que vocês estão me escutando. Talvez me vendo, né? Mas vocês estão ali conectados dentro dos recursos que eu tenho com uma escuta, né? E essa escuta, ela é impregnada de sentidos. Então, ela é movida por uma série de emoções, ela é movida por uma série de projeções, ela é movida por uma série de idealizações, de expectativas, de ressonâncias. Então, tem muitos elementos impregnados nessa escuta. E eu queria contar para vocês como foi que eu descobri, como foi que eu conheci, né, o Didier Anzier, porque isso é muito importante para mim, sabe, assim, poder contar para vocês sobre essa descoberta, né? Porque, na verdade, quando eu me referencio a esse autor, eu me referencio também a quem me apresentou a ele, né? Então eu queria contar para vocês que a primeira vez que eu fui à França, que eu conheci Bernard Couturier,
que é o criador da prática psicomotora ou Couturier, eu estava muito deslumbrada assim, com a beleza da sala, eu já contei isso várias vezes, né? Assim, quando eu vi o Bernard pela primeira vez trabalhando com as crianças, eu disse para mim mesma, um dia eu quero poder trabalhar desta forma, com essa beleza, né? Com essa estética do respeito à criança, do ajuste à criança, de uma forma específica de se comunicar com a criança, né? Assim, a medida certa da palavra, da escuta. O trabalho do Bernard sempre teve uma estética muito bonita, além de uma sala muito bonita, muito colorida, muito cuidada. Tinha uma estética na relação que ele estabelecia com as crianças. E esse foi o primeiro aspecto que me fascinou quando eu cheguei em Tours para conhecer o trabalho dele, né? Então eu já estava muito encantada com a prática em si, né? E aí, quando terminou as sessões da manhã, o Bernard tinha por hábito se reunir com os alunos, com as pessoas que estavam ali conhecendo o seu trabalho, né? E nesse seminário que ele fazia de análise das sessões que tinham acontecido, né? Ele ia citando alguns autores. Então, como eu disse, nós estamos falando de 1990. E nessa época, esse livro do Didier Anzier, que se eu não me engano, foi lançado... Exatamente, foi lançado em 1985. Então, 5 anos antes de eu ter conhecido o Bernard. No Brasil, ele só chegou em 89, um aninho antes de eu ter ido. Só que quando eu chego em Tours, eu não conhecia o Didier Anzier. Eu ainda não tinha tido acesso a esse autor. E foi então Bernard lá num seminário que começou a falar sobre esses envelopes, né, esses envelopes psíquicos, que era o conceito que o Didier Anzier tinha desenvolvido, que tinha lançado alguns livros sobre os envelopes psíquicos e tinha lançado também esse, o Eu Pele, falando dessa metáfora, né, sobre a relação entre o eu, a constituição do eu e a pele, né? Então, eu fiquei muito fascinada por esse trabalho. Quando eu voltei para o Brasil, foi o primeiro autor que eu fui procurar, que eu fui estudar, né? E logo depois, eu comecei minha faculdade de psicologia, porque a minha primeira faculdade, lá nos anos 80, foi em fonoaudiologia. E foi Bernard que me convidou a estudar psicologia. Foi ele que me disse, para trabalhar com essa metodologia, você precisa estudar psicologia. E lá fui eu para a faculdade estudar psicologia. Mas quando eu conheci o Didier Anzier, eu fiquei tão fascinada que eu fui ler tudo que tinha, trouxe os livros, né, da França, que não tinham no Brasil, nem todos foram publicados no Brasil. E quando eu fiz minha monografia do final da faculdade de psicologia, eu escrevi sobre os envelopes psíquicos. Então é um conceito que eu valorizo muito e eu acho que merece um olhar dos profissionais que trabalham com a criança, porque essa fase da infância, essa fase originária da criança, é uma fase onde esses envelopes eles têm um lugar de muita importância, porque eles produzem, entre outras coisas, segurança à criança, né? Então, eu estou contando essa história para vocês porque ela penetra o ouvido de vocês, né? Ela penetra o que o Didier Anzier vai chamar de um lugar caverna, né? Esse lugar que eu vou ler para vocês já, que vai ecoando dentro de vocês e que esbarra nas suas próprias histórias. Então, quando eu falo desse autor e de como eu o conheci, imediatamente, mesmo que vocês não se deem conta, vocês se remetem às suas próprias histórias dos autores que vocês conheceram.
Então é muito interessante como que a narrativa, ela penetra na nossa própria história e nos traz referências internas que nós temos sobre nós mesmos. E essas referências internas, elas vão dando cada vez mais um campo de atualização desse nosso universo psíquico. E muitas dessas atualizações, elas são feitas por essa transmissão oral que penetra este lugar sonoro que vocês têm dentro de vocês, em função de todo esse aparelho auditivo que nós temos e que nos permite ir também nos apropriando do mundo através deste recurso anterior ao olhar. Então nós estamos falando hoje do primeiro de todos os envelopes, que é esse envelope sonoro, que vai junto, né, com a experiência da pele, produzindo, desde a vida intrauterina, a estruturação psíquica da criança. Então, olhem o que o Didier Anzier fala sobre o envelope sonoro. Vou ler um pedacinho para vocês. Paralelamente ao estabelecimento das fronteiras e dos limites do eu, como interface bidimensional estruturada sobre as sensações táteis, o self é constituído pela introjeção do universo sonoro. Então, em paralelo a todas as experiências da pele, o self vai sendo constituído por este envelope sonoro. Como cavidade psíquica pré-individual, dotada de um esboço de unidade, dessa noção de unidade e de identidade. Então a gente está falando de como que a gente se constitui na nossa unidade, porque nós somos seres únicos, singulares e identitários. Nós temos uma identidade. As sensações auditivas, é sobre isso que nós estamos falando hoje, sobre esse envelope sonoro. As sensações auditivas associadas no momento da emissão sonora às sensações respiratórias que lhes fornecem uma impressão de volume que se esvazia e se preenche. Então há uma relação entre o som que penetra e o ar que penetra. E se a gente juntar ao nosso tema da live passada, ao olhar que penetra. E essas penetrações, elas vão se dando de uma forma dual, num processo de interpenetração. Preparam o self para se estruturar, tendo em conta a terceira dimensão do espaço, a orientação, a distância e a dimensão temporal. Então, o que eu quero mostrar nesse mergulho conceitual que nós estamos fazendo aqui é que existe uma relação direta entre esse envelope sonoro que vai constituindo o nosso eu numa relação com o espaço e o tempo. E essa originalidade faz com que a qualidade do que é penetrado na criança possa contribuir de uma forma prazerosa ou eventualmente desprazerosa a essa constituição do eu. Nós não podemos esquecer que nós somos seres de prazer, que nós vamos em busca do prazer
Como diz Bernard Couturier, nós somos caçadores de prazer. A gente busca o prazer, a gente procura prazer. E é muito importante que a gente entenda que, como seres de prazer, a gente vai buscando tudo que nos faz bem. Portanto, a qualidade desse som que penetra, desse ritmo que penetra, dessa melodia que penetra, essa cavidade, né, que o Didi Anzier vai chamar de caverna, né, possa trazer uma contribuição eficaz. Mas o que eu quero dizer é que há alguém que escuta, né, e há alguém que é escutado. E é sempre dialético, porque nós somos seres de relação. Nós nos constituímos a partir das relações estabelecidas com o outro. E só sobre a questão da caverna, só para seguir, e a gente está hoje nessa live diferente da outra, começando, mergulhando teoricamente, e daqui a pouco a gente vai entrar na prática e nas reflexões sobre a contemporaneidade, porque toda live a gente vai circular por essas experiências diferentes, o campo teórico, a aplicação prática e uma crítica à contemporaneidade. Sempre nós vamos circular, nas 7 lives, nós vamos circular por esses 3 aspectos. Agora, olhem que interessante sobre o tema da caverna. O espaço sonoro tem a forma de uma caverna. Espaço cavo, como o seio, e a cavidade bucofaríngea. Espaço abrigado, porém não hermeticamente fechado. Volume, e é muito importante que quando a gente fala do envelope sonoro, a gente fale sobre volume, sobre ritmo, sobre melodia e sempre sobre a metacomunicação, que, como vocês sabem, é um tema que eu estudo há muito tempo. Espaço abrigado, porém não hermeticamente fechado. Volume dentro do qual circulam ruídos, ecos, ressonâncias. Não é por acaso que o conceito de ressonância acústica deu aos cientistas o modelo de toda a ressonância física e aos psicólogos e psicanalistas o conceito da comunicação inconsciente entre as pessoas. Os espaços posteriores da criança, ou seja, o espaço visual, o visual tátil, o locomotor e, enfim, o gráfico, a introduzem nas diferenças entre o meu e o não familiar, entre o self e o ambiente. Diferença no interior do self, diferenças no meio. Sami Ali adiantou em seu livro esses conceitos no espaço imaginário, porque desse envelope sonoro a gente pode pensar na criação de um espaço imaginário. Bom, feita essa introdução teórica, espero que eu não tenha invadido muito vocês. Me digam aqui, por favor, se eu invadi vocês com essa introdução teórica. Então nós demos um passo atrás, nós fomos anteriormente ao envelope visual, ao que nós discutimos na live passada, para olhar para este envelope importantíssimo dentro dessa literatura linda
conceitual que tem um escopo teórico fantástico, criado pelo Didier Anzier nesse livro, O Eu Pele, que eu já contei para vocês. Toda live eu vou trazer um convidado. Podem ir contando com isso. Porque eu acho que é importante a gente buscar essas fontes de inspiração e assim a gente vai fazendo uma biblioteca. Semana passada eu trouxe o Saber Cuidar, do Leonardo Boff, e hoje então eu trouxe o Didier Anzier no Eu Pele, tá? E aí, gente, eu quero então agora, né, olhar para o que a gente faz com essa conceituação. Então a gente já entendeu que o envelope sonoro, ele é o primeiro envelope que vai favorecendo a constituição do eu na criança. Esta força original de unidade e de identidade. Então, o que a gente faz com isso a partir daí? A gente qualifica não só a forma de dizer, a melodia que a gente vai introduzindo, porque o que a gente vai introduzindo através da nossa linguagem verbal, através dos nossos ritmos, dos nossos sons, dos nossos ruídos, o que a gente vai introduzindo? A gente vai introduzindo o outro na vida da criança. E quem é esse outro, né? Somos nós que estamos ali prontos para receber a criança e nessa tarefa hercúlea de favorecer o processo de amadurecimento de uma criança. Essa é uma das nossas grandes funções quando nós estamos diante da criança. A gente ajuda a favorecer esse processo de amadurecimento dela. E essa é a nossa responsabilidade. Toda vez que a gente se aproxima de uma criança, como pai, como mãe, como professora, educadora, cuidadora, no sentido amplo da palavra, né? Nós temos uma responsabilidade de levar uma contribuição para este processo que a criança está vivendo, esse desenvolvimento que ela precisa de nós, porque é da nossa condição humana necessitar do outro para existir, para que ela possa se constituir. Então, de novo, eu volto, né, a quem vai falar para a criança e quem vai escutar da criança, porque é sempre dialético. Há alguém que diz, há alguém que escuta, mas os papéis se invertem. Então, não só é importante o que eu falo, o que eu digo, né, o que eu comunico num sentido mais amplo, porque nós não estamos falando aqui da linguagem verbal, a gente está falando de tudo que comunica, né, e que vai ali junto. Mas há o outro que escuta e que também comunica. E essa é a nossa característica, né? Essa dualidade relacional que faz com que a gente possa escutar e ser escutado. Então, dentro das demandas da criança, hoje, elas vêm, né? Primeiro elas vêm querendo escutar, né? Elas vêm querendo escutar porque, como eu disse, essa escuta contribui para essa constituição. Então é muito importante para a criança poder escutar, mas é também muito importante que ela seja escutada. E aí está o grande ressentimento da criança hoje, né, que é essa qualidade, essa disponibilidade para que ela possa ser escutada. Do mesmo jeito que eu disse na semana passada, que as crianças estão ressentidas pela ausência de olhar, de atenção, né? Ou pelo excesso diante das inseguranças do mundo, né? A mesma coisa a gente pode pensar em relação à escuta, né? As crianças precisam ser escutadas, elas comunicam muita coisa, e não é só pela boca,
né? Aliás, é muito pouco pela boca e muito mais pelas suas ações, pelo seu corpo em movimento, porque a criança é corpo em movimento. Ela se comunica através da sua expressão, ela se comunica através do seu brincar espontâneo, ela conta sobre ela, sobre o seu mundo interno, sobre como ela foi introjetando esse mundo à sua volta. E o brincar é a via privilegiada para que ela possa contar tudo isso. Mas ela precisa ser escutada, não só olhada, como nós falamos, mas também escutada. E essa escuta, ela precisa de tempo, como olhar. A gente precisa parar e escutar o que ela está dizendo. E junto com ela, ir buscando sentidos para aquilo que ela está mostrando no espaço e no tempo sobre si, sobre sua própria representação de si. Isso vai qualificando as relações e vai dando à criança um envelope protetor. E quanto mais, inseguro o mundo se torna, maior a necessidade da criança de se sentir protegida. E o nosso desafio é enorme, porque as inseguranças do mundo fazem com que muitas vezes a gente exagere na proteção, super proteja. Então esse também é um outro lado da mesma moeda, né? Então olhem quantos aspectos dentro desse campo sonoro, né? Dentro dessa demanda da criança, me escute, nós estamos podendo abraçar. São muitos aspectos, né? Então assim, que escuta é essa? Que sensibilidade é essa que a gente precisa ter para escutar uma criança? E é importante que para escutá-la, ela precisa estar numa área de asseguramento, mas aonde ela possa se expressar em liberdade, que é outra questão, né? As crianças estão cada vez menos tendo espaços de expressão livre, né? Em liberdade, com ar, né? A gente acabou de ler no livro de Dianzier a relação que existe entre o som que entra, né? Os ecos, os ruídos na caverna e o ar que entra. Então, uma criança tanto precisa de escuta, quanto de olhar, quanto de ar, né? Para que ela possa se expressar em liberdade. Mas precisa ter um outro ali, que a escute, que possa reconhecer o que ela está dizendo e possa também estar presente nessa relação como um lugar de referência. E eu venho dizendo isso com muita frequência. O mundo contemporâneo, ele vem colocando abaixo os lugares de referência, dentro de uma estrutura muito complexa, que vem colocando o humano num lugar muito individualizado e que vem sobrecarregando muito. Então, na verdade, essa escuta hoje, né, ela precisa se dar, mas também num campo de referência. Em outras palavras, uma criança ela precisa falar de si para um outro de referência, para que ela se espelhe, para que funcione como um espelho, porque esse lugar audiofônico é um lugar em perspectiva, é um lugar em espelho. Então é muito importante que ela possa sentir nesse outro esse lugar de referência. E eu venho dizendo isso com muita frequência porque me preocupa muito de como as crianças vêm destituindo os adultos, ou melhor, como os próprios adultos vêm se destituindo desse lugar de referência para as crianças. E isso é um tema muito complexo da contemporaneidade e que a gente precisa cuidar, a gente precisa estar atento, pertence ao campo do cuidado.
Então, esse lugar, né, de escutar uma criança precisa ser feito por quem ocupa esta função de referência, este lugar de referência, que projeta na criança a possibilidade de se agarrar, que desperta na criança a possibilidade de se projetar, de se identificar. E tudo isso são elementos constitutivos. Então, quando a gente fala sobre essas demandas da infância, a gente sempre precisa pensar dialeticamente. São sempre dois lados que interagem, né? Numa mão dupla, numa via de mão dupla, sempre nesse campo de uma interpenetração, e que vai, ao mesmo tempo, nutrindo, né? Qualquer hora a gente vai falar, uma das lives vai ser Me Alimente, e nós vamos discutir de que tipo de alimento a criança tem fome, né? Então, a gente tem fome de quê? A criança tem fome de quê? Nós vamos discutir isso numa live um pouquinho mais para frente. A próxima vai ser Me Chame. E nós vamos discutir a dimensão narcísica. Então, a gente já entendeu aqui que a qualidade da escuta e a qualidade da penetração, né, do que é dito, né, desse lugar, né, de comunicação, tem uma função estruturante. E dentro da função estruturante, quanto mais a gente refina, né, melhor a gente ajuda. Então, mais a gente vai fortalecendo a criança. E é incrível, porque quanto mais a gente vai bem nessa tarefa, nessa missão de contribuir para o processo de amadurecimento da criança, porque nós fazemos parte dele, né? Essa constituição do eu, ela perpassa o outro, né? Já dizia Freud e tantos outros psicanalistas. Então, esse lugar, quando ele vai fluindo, né? Ele vai dando um prazer que não tem palavra, sabe? É que nem aquela coisa do mastercar, sabe? É mais do que mastercar. Não tem palavras, sabe? Assim, é delicioso a gente perceber que a gente está ocupando esse lugar, né, de participação nesse processo de amadurecimento da criança. Então, a causa é nobre, vale a pena. A gente pode se implicar cada vez mais. E tudo isso nos traz também um gozo, um prazer, né, de poder estar ali, de estar inteiro, de estar de verdade, de estar com a própria espontaneidade, porque a expressão livre não pode ser só de um, ela é dual, são dois na relação, né? E tudo isso precisa de espaço e de tempo. E espaço e tempo, hoje, são moedas caríssimas, né? Assim, como eu uso meu espaço, como eu uso meu tempo, do mesmo jeito que como eu uso meu ar, que eu respiro, o que eu faço com esse ar, né, que entra e que sai, que importância essa respiração tem, né, dentro da tarefa de estar junto ali com aquela criança. Então, eu sempre acho que a gente precisa ter muito orgulho, sabe? Desse lugar que a gente ocupa, nesse lugar de favorecimento, de contribuição a uma etapa da vida onde a gente sabe que a criança precisa de nós. E eu falo isso do ponto de vista universal, né? Eu falo sobre todas as crianças, porque esses fenômenos são fenômenos da nossa natureza humana. Então, se aplica a todas as crianças, né? Então, como que a gente pode ocupar esse lugar de forma virtuosa, né? E eu acho que a gente tem sempre que pensar sobre isso. Como que a gente vai alcançando esse lugar de contribuição,
de poder escutar o que as crianças estão dizendo, o que elas estão pedindo, o que elas estão se ressentindo, o que não está indo bem, e encontrar um lugar de ajuda, porque nós podemos ajudar, a gente deve ajudar, porque essa etapa já foi vivida por nós e certamente alguém nos ajudou, né? Então eu queria saber se o que eu estou dizendo faz sentido. Queria saber se vocês querem me fazer alguma pergunta, se tem alguma coisa que vocês querem saber. É verdade, Célia. Boa noite, Célia. Bem-vinda. É verdade, as crianças estão mesmo, elas estão se ressentindo e elas estão pedindo ajuda, né? Elas estão gritando por ajuda. E é por isso também que a gente está aqui, para pensar junto, para ter insights, para discutir um pouco de teoria, pensar como a gente coloca na prática, nos responsabilizarmos um pouco sobre esse nosso lugar, sobre o que a gente está fazendo, né? O que a gente quer, que tipo de contribuição a gente quer trazer. E eu acho de verdade, assim, que dentro do mundo que a gente está vivendo, né, com excesso também de conteúdos, eu acho que a gente precisa encontrar espaços como esse de troca, né, da gente poder pensar junto, da gente construindo junto. É um pouco a ideia dessa formação que a gente começa em março. É criar espaços de comunicação, espaços de troca, discussão crítica do corpo teórico, reflexões, insights, né? Novos aportes, porque a teoria ela nasce daí, ela nasce da reflexão das nossas experiências, né? Então por isso que eu tô tão animada com essa formação que começa em março. E se vocês sentirem que bate no peito de vocês, né? Porque vocês têm que sentir o chamado, porque eu preciso de uma turma muito especial para um mergulho muito profundo no universo da infância. Vocês sabem, eu tenho mais de 40 anos trabalhando com criança e me sinto muito confortável nesse lugar que eu escolhi para ocupar nessa vida, né? Que é ajudar as crianças. Então, não sei se vocês querem me fazer uma pergunta, se vocês querem me dizer uma coisa, ter uma escuta e um olhar e saber que ali tem uma vida ávida de amor. É verdade, é verdade. Aliás, todos nós, né? Nós somos movidos pelo amor, né? Essa grande virtude, né? Que é o amor e que vive nos acompanhando, porque o amor, ele pertence a esse universo do bem que o Aristóteles tanto fala no Ética Nicômaco, né? O amor é parte desse campo virtuoso que promove o nosso bem-estar, né? Então, é verdade que todos nós precisamos desse banho, sermos banhados por todos os tipos de amor que existem, né? Porque são amores, né? São muitas formas de se amar, né? Mas é verdade. Tem uma preocupação com a patologização. É verdade, é verdade. Não só com a patologização, mas também com a medicação, né? Porque junto com, né, esse excesso de diagnósticos, né, de siglas que tentam colocar todas as crianças, né, no mesmo pacote, né, junto com esse pacote, né, de patologizar, vem toda uma indústria farmacêutica a rebote, né? Vem para continuar, né, para botar lenha nessa fogueira. Então é muito preocupante mesmo, você tem toda a razão. Eu acho que a gente precisa lutar, continuar lutando por essa tentativa de normatizar as crianças, de patologizar, como você disse, e de tentar condicionar essas crianças, né?
Tudo isso vai na contramão do que eu acabei de dizer, dessa construção subjetiva da criança, que se dá através da qualidade das relações estabelecidas com o meio, através da expressão livre num ambiente assegurador, que é carro-chefe da metodologia que a gente trabalha, né, a PPA. Então, é o que a gente acredita, né? Deixa eu ver quem mais está aqui. A falta de olhar e escuta das crianças com seus familiares estão pedindo socorro nas escolas. É verdade, é verdade. As crianças estão chegando nas escolas com muitas demandas, por isso que eu também estou fazendo essas lives, porque eu tenho falado muito com as escolas, a gente tem feito eventos no Necta, convidando as escolas, tem sido um espetáculo. Você tem toda a razão, Marília, um beijo para você, obrigada pela contribuição, mas é verdade sim, e as escolas vêm vivendo desafios também enormes, porque além dessas crianças que chegam com muitas demandas, né, vocês ainda precisam dar conta de todas as crianças que chegam com muitas dificuldades. Então é muito complexo mesmo hoje o universo da escola, a gente sabe disso, né? Thalita enviou uma pergunta na caixinha de pergunta, mas faz aqui, Thalita, escreve pra gente o que você quer saber. Saudade, Thalita, um beijo. Gente, eu fico tão feliz de ver os alunos aqui. É tão bacana, porque eu me sinto tão próxima, tão perto. Olha, que delícia. Ô, gente, vocês têm que voltar para a formação em psicologia da infância. Nós vamos estudar outros autores, novos temas, outra forma de entender a infância. Vocês têm que voltar a trazer os amigos. Vai ser uma formação muito linda. A gente começa em março, hein? Vai ser top, vai até janeiro de 2024. E eu tô me preparando para esse momento. Por isso essas lives, pro esquenta dos temas que a gente vai abordar. Eu também sinto saudade à beça, né? Fala um pouco como será a formação. Então, a formação começa em março, são 2 módulos por mês, um presencial de formação pessoal e um módulo de online de análise teórica e de produção de recursos práticos. Então o tripé é sempre esse: formação pessoal, teoria e prática com a criança, supervisão. A gente vai estar discutindo tudo isso. Então, um fim de semana presencial, um fim de semana online, e a gente vai de março a janeiro de 2024, quase um ano, né? Quase um ano. E a gente vai discutir esses 3 eixos: a prática psicomotora ou couturier, o amadurecimento lúdico e a contemporaneidade. Oi, João, boa noite, beijo! Ainda dentro disso tudo tem as crianças que ficam no meio de uma briga familiar. É verdade, isso é um outro aspecto, né, assim, do tema da alienação parental, que eu acho que a gente não tem ideia da violência que é para uma criança a alienação parental. É uma violência que deixa marcas tão profundas, é uma violência tão abusiva que deveria ser caso de cadeia, sabe assim? Teria que ter uma lei que pudesse ser rigorosa nesse aspecto, porque as crianças não têm recursos para lidar com esse tema tão covarde que é a alienação parental. Elas sofrem, sabe por quê? Porque as crianças amam suas mamães, amam os seus papais. E esse amor é tão legítimo, é tão verdadeiro, é tão estruturante, que quando elas se veem em confronto com essas imagens idealizadas que elas necessitam para aos poucos irem perdendo, né? Então a alienação parental, ela vem como uma faca afiada, sabe? Que corta, que rompe, e a criança sofre muito. Então a gente precisa lutar, a gente precisa orientar
a esse casal que normalmente está no momento de conflito, que é legítimo, que a gente vive a vida lidando com conflitos. Então, muitos casais acabam vivendo momentos muito conflituosos na relação. Faz parte, né? Não que seja o melhor dos mundos, mas faz parte. Mas as crianças precisam ser protegidas. Criança merece proteção. Então, a gente precisa cuidar disso. Muito boa a sua pergunta, João. Muito boa. É verdade. E quanto mais conflituosas as relações vêm se dando, mais as crianças vêm sofrendo. Porque não é a separação que faz a criança sofrer, porque elas se adaptam. Elas sofrem um pouco e se adaptam. Se adaptam, a hora tá com a mamãe, a hora tá com o papai, porque nós somos seres de adaptação. O que é violento é essa forma de destruir a imagem. É a maneira como a imagem é destrutiva. E isso é tão perverso e tão infantil, porque na impossibilidade de lidar com a realidade do conflito, os adultos lançam mão de armas, né, muito vulneráveis, que são as crianças. É muito triste, viu? Excelente seu tema, excelente. E as crianças contam, e a gente precisa ouvir o que elas estão dizendo. Faz parte dos ressentimentos. Muito bom. Meu povo, olha, a gente vai precisar parar, senão daqui a pouco essa live vai cair. Queria agradecer muito a presença de vocês. Queria saber, de 0 a 10, se fez sentido para vocês. Se vocês acharam que valeu. Essa é a nossa segunda de 7 lives, temos mais 5 pela frente. Semana que vem, quarta-feira, às 21 horas, nós vamos discutir a demanda, né? Me chame. Nós vamos discutir a dimensão narcísica da criança, a construção da identidade. Vai ser, uma live top, e ninguém pode ficar de fora, tá? Então, espero que tenha feito sentido. Convidem os amigos, convidem as pessoas que estão precisando de reciclar essa relação com a criança. A ideia é essa, a ideia é se nutrir dessas reflexões para que a gente possa ajudar melhor as nossas crianças. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Eu fico super feliz, assim, eu gosto desse esquenta, enquanto a gente espera a nossa formação. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Essa live vai ficar salva. Se vocês quiserem encaminhar para alguém que vocês acham que possam se beneficiar, podem encaminhar, que a ideia é contribuir para esse processo de amadurecimento das crianças. Então, gente, um beijo, tá? Um beijo sonoro para vocês, um beijo no coração, e que essa caverna de vocês possa estar cada vez mais iluminada, tá? Super beijo, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima, quarta que vem, às 21 horas. Tchau, pessoal. Tchau.